Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é quarta-feira, a gente vai ter aula de História, Inglês e Português. Mas antes, deixa eu ajeitar a data, né? Porque assim, eu esqueci. E quarta-feira, hoje é dia 23, tá? Então, vamos lá? Ó, a primeira aula é a aula de História, tá? Então, pega o teu livro, abre lá na página 41. Hoje, a gente vai aprender sobre as escolas de hoje e de antigamente, tá? Para começar, nem todas as escolas são iguais, tá certo? Mas por quê, tia? Escola, né, onde a gente vai para aprender, então deveria ser tudo igual. Ó, mesmo a finalidade sendo igual, que é onde a gente vai para aprender, as escolas têm estruturas diferentes, tá? Algumas são grandes, outras são pequenas, algumas têm muitos alunos, outras têm poucos alunos. Algumas escolas têm quadra, têm biblioteca, tem laboratório e outras escolas não. Algumas escolas são particulares e outras escolas são públicas. Então, por isso que as escolas são diferentes, tá certo? Antigamente, as pessoas não iam muito à escola, tá? Para começo de história. Não existia muitas escolas porque o ensino, ele não era democratizado, ou seja, ele não era para todos, tá? As escolas eram apenas para meninos e pessoas de famílias ricas, garotos que vinham de famílias ricas, que podiam pagar. Os meninos que não podiam ter acesso à escola, não podiam pagar, não estudavam, tá? E as meninas, os pais que queriam que as meninas estudassem, não mandavam as meninas para a escola. Contratavam um professor para que ele viesse até a sua casa e aí desse aula a essas garotas. Então, por isso, crianças de famílias mais humildes não tinham acesso à escola, porque a escola era para pessoas que tinham dinheiro, tá certo? Os primeiros colégios, eles eram dirigidos por padres, tá? Qual era a função dessas escolas? Essas escolas tinham a função de catequizar, tá? Ou seja, de fazer com que as pessoas seguissem a mesma religião que os padres, tá? Então, o ensino era catequizado, era voltado para a religião e também para fazer com que essas crianças se tornassem da mesma religião que as pessoas que dirigiam aquelas escolas, tá? E, mais uma vez, era só para meninos, tá? Com o passar do tempo, algumas meninas começavam a frequentar a escola, mas era algo muito raro, tá? Porque a maioria das meninas ficava em casa aprendendo a fazer tarefas domésticas, tá? A gente já falou disso em algumas aulas já. E aí, tinham algumas que queriam ser freiras e aí eram mandadas para colégios internatos religiosos, tá? Que aí era uma escola, mas tinha toda uma questão diferente. Com o fim das escolas dos padres, tá? Dos padres jesuítas, quase que não sabe. Com o fim das escolas dos padres jesuítas, houve uma... Como é que eu posso dizer? Houve uma reforma nas escolas, tá? E aí, começaram a se criar escolas públicas. O ensino foi democratizado e se criou escolas públicas em 1830, tá? E também começaram a aceitar meninas nessa época, tá bom? E aí o modo de ensinar também foi modificado, tá? Os professores começavam a tratar as crianças com mais atenção. E aí
Algumas características dessas escolas antigas, elas podem permanecer até hoje, como por exemplo, aquele quadro de giz, sabe? Que a gente não escreve com piloto, mas escreve com giz. Algumas escolas ainda utilizam esse tipo de quadro. Cadeiras. Tem escolas que não utilizam cadeiras, por incrível que pareça, tá? Mas alguns costumes continuam. E esses são alguns deles, tá? E algumas coisas também se modificaram. Como, por exemplo, o uniforme. O uniforme de antigamente não é igual ao uniforme de hoje. É um uniforme totalmente diferente, tá? E hoje em dia também existem uniformes específicos para os professores. Que aí é para que a gente também possa ter uma identificação diferente dos demais, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Agora é a hora da gente dar uma pausa. Quando a gente voltar, a gente vai voltar com a aula de inglês, tá certo? Então, bebe água, vai no banheiro, dá uma descansada que já já a gente volta. Hello! Oi, gente, estamos de volta! Good morning! How are you? Bom dia! Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai ver sobre my family, our family, minha família, nossa família, tá? Abre lá na página 30 a 31, tá bom? Hoje a gente vai ver os membros da família, tá? Olha só, na página 30, a gente tem aí uma figura, uma imagem, né? E um diálogozinho. A gente tem duas meninas conversando. E uma diz assim, Hi, Silvia. Oi, Silvia. E a outra diz, Hello, Sarah. Oi, Sarah. This is my grandpa and this is my grandma. Este é meu avô e esta é a minha avó, tá? E aí, você, do you have a big family or a small family? Você tem uma família grande ou uma família pequena? Eu tenho uma família grande. I have a family big. I have a big family. Eu tenho uma família enorme, tá? Então, vamos ver agora quais são os membros da família, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a família por onde? Pelos avós. A gente já viu quais são eles, né? Lá no diálogo. Eu vou falar e vou colocar o nome aqui para vocês também verem como é que escreve, tá? Então, ó. Grandma, avó, tá? E grandpa, avô, tá? Grandma, avó, grandpa, avô, tá? E agora pai e mãe. Mother, que é mãe, tá? Mother, que é mãe. E father, que é pai. Father, que é pai, tá certo? E aí, se a gente tem irmãos, a gente vai ter brother or sister, tá? Irmão ou irmã. Brother, que é irmão. Brother, irmão. Sister, que é irmã. Sister, que é irmã, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Agora a gente vai dar a nossa pausa para ir para a aula de português, tá certo? Então, bye bye! Voltamos para a nossa última aula do dia hoje, que é a aula de língua portuguesa, tá? Então, abre o teu livro lá na página 113 e continuando os estudos de gênero textual, hoje a gente vai ver poema, tá? Então, a gente já viu alguns poemas no início lá do ano, vocês lembram? Então, o poema é um texto que ele é organizado
como? Ele é organizado em versos e em estrofes, tá bom? Verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos. Geralmente, os poemas, eles vêm divididos em estrofes, cada uma com 4 versos, tá? Assim, ó. Tá vendo, ó? Cada linha é um verso. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que daqui pra cá eu tenho um espaço grande? Então quer dizer que aqui eu tenho uma estrofe. Acabei uma estrofe para iniciar outra, tá? Então, verso, cada linha do poema. Estrofe, o conjunto de versos. Geralmente vai ser 4, tá? Mas pode ser mais. E aí? O texto poético, né, o poema, ele pode ter rimas, mas não é obrigatório, tá? Antigamente se tinha a ideia de que o poema precisava obrigatoriamente ter rima. Hoje não, tá? Hoje a gente já encontra poemas que não vão ter rimas, não vão rimar. A rima, o que é? Ela vai trazer musicalidade para um texto. Vai ficar um texto rimado, um texto que tem ritmo, tá? E assim, o poema, gente, o poema serve para quê? Para tocar o leitor, tá bom? O poema, ele é escrito para ir lá no fundinho do coração da pessoa que tá lendo, tá? Seja qual for o assunto. Pode tratar de amor, pode tratar de tristeza, pode tratar de saudade, de família, tá? Mas todos os assuntos das palavras vão ser escolhidas a dedo para tocar o coração de quem está lendo, tá? E são textos, como eu já falei, que podem tratar de qualquer assunto, tá bom? Então, eu vou ler com vocês aí o texto da página 113, que é o texto que inicia a atividade de hoje, tá? E vocês em casa vão responder as atividades, tá certo? Então, bora lá. O poema que a gente vai ler tem por título O Pintor, e ele diz assim: o pintor com seu pincel não sabe que tinta é essa que sai direto do coração e vai pintando terra e céu. Pinta mares e montanhas, o homem e seus mistérios, o amor com seus novelhos, encruzilhadas e girassóis. Então, quando o dia acaba, inventa uma cama macia e dentro dos sonhos vagarosamente, eternamente, ele pinta. Ai, que poema lindo, gente, que fala sobre o trabalho do pintor, né? Que ele pinta com uma vontade que sai do coração, uma tinta que sai do coração, né? Que é a inspiração, é o que deixa ele assim com aquela vontade de pintar sobre alguma coisa, sobre alguém, ou alguma paisagem, né? E aí, quando acaba o dia, ele faz o quê? Continua pintando dentro dos sonhos, tá bom? Então eu espero que essa quarta-feira para vocês seja como um poema, seja linda, seja pintada como o pintor que pinta as suas telas com muita inspiração, tá bom? Qualquer dúvida vocês já sabem, é só me chamar lá no WhatsApp, tá certo? Eu vou deixar a agenda aqui para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!